Olá, tudo bem? É um prazer estar aqui para fazer hoje uma meditação muito especial. Eu quero pedir um favor a você. Para tudo que você está fazendo, pegue a sua Bíblia, coloque a sua atenção aqui, porque hoje vamos meditar em um texto maravilhoso de Atos capítulo 4, versículo 12. Então, chega mais perto e vamos ler esse texto maravilhoso que diz. Atos 4, 12. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Esse é um texto extremamente importante, porque ele faz uma afirmação contundente e diz que, o texto diz exatamente assim, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Você sabe que existem vários deuses e várias divindades nas crenças humanas, no imaginário humano, nas filosofias humanas. Mas a Bíblia é muito clara ao dizer que não existe salvação em nenhum outro. Ou seja, abaixo do céu não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Em outras palavras, somente existe salvação em Jesus Cristo. O nome Jesus Cristo em si já traz uma mensagem muito extraordinária. Jesus significa Salvador e Cristo significa ungido. Portanto, estamos falando de alguém que veio do céu até aqui, que foi separado, que foi ungido para ser o nosso Salvador. Mas antes de chegar até a cruz, muita coisa aconteceu aqui na terra. Jesus viveu aqui 33 anos e meio e durante todo esse período Jesus fez coisas extraordinárias. O apóstolo João, no seu evangelho, ele chega a dizer que se tudo que Jesus fez e falou fossem escritos, ainda que o mundo inteiro se transformasse em papel, não caberia. Porque o que Jesus fez e falou foram realmente muitas coisas e coisas extraordinárias. Você sabe que o ministério de Jesus durou apenas 3 anos e meio. E nesses 3 anos e meio, Jesus fez coisas tão profundas e tão poderosas que a gente gostaria agora de meditar um pouquinho nessas maravilhas que ele fez quando esteve aqui na terra. Por exemplo, onde Jesus ia, as pessoas estavam perto dele. Jesus atraía as pessoas. Era algo assim, humanamente falando, inexplicável. As pessoas não entendiam por que todo mundo segue esse homem. Os líderes religiosos ficavam intrigados. As pessoas que eram líderes daquele tempo, líderes das comunidades, também não entendiam. Um homem simples, filho de Maria, filho de um carpinteiro, como é que ele pode atrair tantas pessoas? Veja que muitas pessoas tinham uma visão equivocada a respeito de Cristo e do seu ministério. Mas o fato é que Jesus, quando esteve aqui, realmente atraiu, desde criança, adolescentes, jovens, adultos, homens, mulheres, pessoas religiosas e pessoas não religiosas. Jesus não fazia acepção de pessoas. A Bíblia chega a dizer assim, Jesus mesmo disse, todo aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. E isso foi uma realidade no ministério de Cristo. Todas as pessoas que foram a ele não foram rejeitadas, não foram abandonadas, não foram humilhadas, não foram deixadas para trás. Todas elas foram devidamente atendidas. Era incrível a maneira como Jesus tratava as pessoas. Por exemplo, eu fico pensando assim, o olhar de Jesus, as palavras de Jesus, o toque de Jesus, as mãos de Jesus, a maneira como ele se dirigia às pessoas. Era um amor tão grande que as pessoas menos favorecidas se sentiam importantes. As pessoas que eram rejeitadas pela sociedade, pela comunidade da época, essas pessoas se sentiam atraídas, amadas e importantes quando estavam perto de Jesus. Vejam que Jesus, ele dignificava as pessoas. Ele fortalecia a fé das pessoas e ele acendia no coração delas a esperança maravilhosa. Jesus é a própria esperança. Eu fiz aqui uma lista e fico pensando junto com você. Por exemplo, Jesus, ele atraía pessoas que não tinham mais esperança nenhuma. Pessoas que estavam doentes, pessoas que estavam condenadas, casos que não tinham mais soluções, sabe? Sabe aquela pessoa que é desenganada pelos médicos, pela família, pela sociedade e até mesmo pela igreja? Jesus recebia essas pessoas, curava essas pessoas e libertava essas pessoas. É o caso, por exemplo, do paralítico.
lá do tanque de Betesda. É o caso, por exemplo, dos cegos, os cegos que Jesus curou. É o caso, por exemplo, dos leprosos. Vejam quantas pessoas iam a Jesus e Jesus curava essas pessoas. É o caso, por exemplo, de pessoas que eram pobres e pessoas que eram ricas. Todas elas em angústia, em depressão, em sofrimento, em desespero de alma, iam a Jesus e Jesus as recebia. Eu fico pensando em Nicodemos, que era um líder religioso, que era um doutor, que era uma pessoa que tinha uma influência muito grande na sociedade e também na sinagoga. Mas ele era um homem vazio, era um homem que não tinha paz e não tinha certeza do perdão e da salvação. E ele foi até Jesus e marcou um encontro com ele de noite. E Jesus, mesmo à noite, o recebeu, o abençoou, o curou e o transformou. Sem dizer das pessoas que ele ressuscitou, sem mencionar outros milagres extraordinários, como por exemplo, aquela mulher prostituta, pecadora, que foi levada a Jesus com violência, a maneira incrível como Jesus a tratou, a recebeu, a perdoou, a curou, a transformou e disse: agora vai e não peques mais. Jesus é incrível, né? Sempre foi, é e sempre será. É esse Jesus que está aqui do meu lado e do seu lado. É por isso que não há salvação em nenhum outro nome, porque Jesus fez tudo isso que eu falei e muito mais, e aí, além de tudo isso que ele fez, ele morreu na cruz, ele foi sepultado, ele ressuscitou. Entenda, a tumba de Cristo está vazia, ele ressuscitou, porque Jesus garantiu a sua e a minha salvação. Hoje, Jesus está no céu, no lugar santíssimo do santuário, intercedendo por nós, e muito em breve ele vai voltar para nos buscar. Entende? Então, enquanto ele não vem, enquanto ele não volta, se prepara, meu amigo, se prepara, minha amiga, se entregue a Jesus, ande com ele e tenha certeza, todo aquele que vai a Jesus não será rejeitado, todo aquele que busca Jesus será atendido. Jesus afirma para você que quando você vai até ele, você é perdoado, você é salvo. A salvação só é possível em Cristo Jesus. A salvação não vem do homem, não vem de uma organização, mas vem de Cristo Jesus. Jesus é o seu e o meu Salvador. Então, vá a ele agora mesmo, caia de joelhos agora mesmo, confia que em Jesus há esperança, há cura, há livramento e há salvação. Receba agora a bênção de Deus, receba agora a cura de Jesus, receba agora um novo coração, receba agora uma nova vida e comece hoje uma vida abençoada e próspera, espiritualmente falando, na presença desse Jesus maravilhoso. Amém? Eu vou orar por você. Oremos. Senhor nosso Deus, obrigado por essa mensagem. Abençoe esta pessoa que está orando comigo, abençoe esta família, abençoe esta pessoa que tem vivido vida de aflição e que agora encontra em Jesus o bálsamo, a paz, a esperança, a cura e uma nova chance, uma nova oportunidade. Eu entrego em tuas mãos esta mulher, este homem e esta família, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe. Eu quero convidar você para conhecer e frequentar uma igreja adventista. Procure a nossa igreja, procure os nossos pastores, procure a nossa liderança e eles vão receber você com todo carinho, com certeza. Fica firme na fé, tá bom? E se você gostou desse vídeo, compartilha com seus amigos, comenta aqui, dê o seu like, ok? Faça os seus comentários e, por favor, se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva agora mesmo. Fica na paz, Deus abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Amém.